Fale conosco neste momento, Jesus. Que não seja o meu falar, mas que seja o Espírito Santo do Senhor falando com cada vida que aqui está. É isso que nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está preparado aí para o que Deus vai fazer nessa noite? Pode se sentar, fiquem à vontade. O Espírito Santo, ele já está aqui. O Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Quantas vezes você já perguntou para o Senhor: Senhor, até quando? Senhor, até quando? Eu creio que quase todos que estão aqui um dia perguntou para o Senhor: até quando? Até quando, Senhor, eu vou passar por esses momentos difíceis que eu estou vivendo? Até quando eu vou ficar sofrendo? Até quando eu vou estar com essa dor? Até quando eu vou carregar esse peso? Talvez um dia você perguntou para o Senhor: até quando? Talvez essa semana você perguntou para o Senhor: até quando? E o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para falar para você, filho ou filha: eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle da tua casa. Por mais que você não esteja vendo, enxergando aquilo que eu estou fazendo, eu estou no controle da tua vida. Talvez você perguntou para o Senhor: Senhor, até quando eu vou ficar nesse sofrimento? Até quando eu vou viver dessa forma, nessa escassez? Até quando eu vou passar por tanta tribulação, assim como eu estou passando? Talvez você perguntou para o Senhor essa semana, e Jesus te trouxe aqui hoje, para falar para você: eu estou no controle da tua vida. O tema da nossa mensagem hoje é uma pergunta: até quando? Até quando? Quantas vezes você já perguntou e talvez até questionou a Deus por algumas situações que você está vivendo? Quantas vezes você já perguntou para o Senhor: até quando? E aí você começou a questionar a Deus por tudo aquilo que você tem passado, por todas as portas que não se abrem. Quantas vezes você já questionou a Deus e falou: por quê? Por que eu vivo isso? Por que eu passo por isso? Por que eu estou vivendo tudo isso? Eu não sei você, mas eu já perguntei: até quando? Mas muitas coisas, o Senhor não vai responder para nós. Muitas coisas nós não vamos ter respostas. Só que o Espírito Santo diz para algumas pessoas aqui hoje: acabou o tempo do sofrimento, acabou o tempo da tua angústia, começa um novo tempo na tua vida hoje. E para outras pessoas Ele está dizendo: filho, aguenta firme, tem mais um processo que você ainda precisa passar. Existe mais um processo que você ainda precisa enfrentar. Existe mais um processo
que vai depender das suas decisões e das suas escolhas, para que eu possa tomar algumas decisões que vai mudar a tua história. Nós vamos falar hoje de uma passagem de um profeta que se chama Abacuque. Abacuque era um profeta, e diante de uma situação que ele estava vivendo, ele começou a questionar o Senhor. Ele começou a perguntar para o Senhor: até quando, Senhor? Até quando eu vou viver dessa forma? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou viver sofrendo da forma que nós estamos? O profeta Abacuque, ele começa dizendo assim, em Abacuque capítulo 1, versículo 2, diz assim: até quando, Senhor? Clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há lutas e o conflito se levanta. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhe entre as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois no dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado. E ele vai questionar a Deus. Nós estamos vendo aqui uma passagem onde Abacuque, ele está passando por um problema muito difícil, aonde Israel está vivendo um momento tão complicado. Por quê? Porque Deus tinha mandado o povo se transformar, mudar a forma com que eles estavam vivendo, e eles já tinham tido profetas que já tinham profetizado para que eles pudessem mudar, senão iria vir um juízo sobre eles. Só que o que aconteceu? As pessoas não mudaram, as pessoas não abandonaram as velhas práticas e os maus caminhos, as pessoas continuaram fazendo as coisas erradas, e com isso o que aconteceu? O juízo veio. Com isso o que aconteceu? Os problemas chegaram, e nessa situação, onde o povo estava vivendo angústia, aflição, problemas, dificuldades, onde entra a reclamação de Abacuque. Por que o povo estava vivendo os problemas? Porque eles não ouviram, porque eles não fizeram, porque eles não obedeceram a voz do Senhor, e falando: mudem, convertam, mudam o rumo que vocês estão vivendo, transformem a sua vida, para de viver no pecado. E com isso não houve mudança, não houve transformação, e o juízo chegou. Talvez Deus já pediu algo para você, Deus já pediu para você largar o pecado, Deus já pediu para você abandonar as velhas práticas, talvez Deus já pediu para você mudar o rumo que você está vivendo, e você ainda não mudou, e talvez seja por isso que você está passando por tantas coisas. Talvez você não está entendendo, porque você tem vivido dias tão difíceis, mas talvez você se lembre: Deus me pediu algo e eu não fiz, e é por isso que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Abacuque, ele estava praticamente aqui, falando para Deus: Deus, você está errando, Deus, não é assim, Deus, esse é o povo seu, é o povo escolhido, é o povo de Israel, e você está mandando o inimigo vir aqui nos amedrontar, nos castigar. Pensa como isso é sério, gente. Deus usando o inimigo, amém? Ele está permitindo que o inimigo afronte o povo dele. Essa história, ela fala muito conosco.
ela fala muito conosco e ela nos dá um alerta, para que a gente possa refletir como está a nossa vida, de como que nós estamos vivendo a nossa vida. E hoje é muito propício de nós falarmos sobre isso, porque é um dia de conserto, culto de Santa Ceia. Nós precisamos consertar aquilo que está errado, para que a gente possa viver algo novo. Não é à toa que Deus te atraiu a este lugar hoje. Abacuque está aqui reprovando a forma com que Deus está movendo as coisas. E aí eu faço uma pergunta para você. Você já reprovou Deus? O que é reprovar Deus? Talvez é você não aceitar uma decisão que Ele toma da tua vida. Talvez é não aceitar as dificuldades que você tem passado e falar, não, Deus não poderia ter feito isso comigo. Mas talvez foi você que escolheu. Foi uma decisão sua que fez você viver o que você está vivendo. Foi uma decisão sua que provocou a ira do Senhor. Mas hoje, não é para você ficar triste não. Hoje Deus te trouxe aqui para falar para você, filho, filha, se arrependa e volta para os meus caminhos. Filho, filha, hoje é dia de conserto. Hoje é dia que eu estou aqui para consertar a tua vida. Hoje é dia que eu estou aqui para falar para você, abandona o que você tem feito de errado, começa a fazer algo novo, porque eu quero mudar a sua história. Hoje eu quero mudar a tua vida. Hoje eu quero mudar o rumo que você tem seguido. Você precisa obedecer. Nós não podemos viver como Abacuque, questionando o Senhor pelo que está acontecendo conosco. Nós não podemos ficar questionando o Senhor. E naquele momento, o povo babilônico que estava invadindo Israel, eles eram um povo perverso, era um povo que destruía tudo pela frente, dominava, roubava. Mas e aí? Eles estavam colhendo os frutos do que plantaram. Eles tinham sido avisados, profetas já tinham falado para eles mudarem, só que eles não mudaram. Que nós possamos ser diferentes. E a primeira lição que eu queria compartilhar aqui com vocês, que Deus colocou no meu coração é: Deus ouve o nosso clamor, mesmo quando parece estar em silêncio. Quem crê nisso? Você crê que Deus ouve as suas orações? Você crê que Deus ouve o seu choro, as suas lágrimas? Eu creio. Só que muitas vezes Ele está ouvindo, mas Ele ainda não está agindo, ou Ele está agindo e nós ainda não estamos conseguindo enxergar. Graça e paz, família Church, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juninho, hoje eu estou aqui para passar o recado da nossa igreja para vocês. E esse convite é para você que tem acima de 12 anos. Sábado agora, dia 13, todos os jovens da nossa igreja vão se juntar com todos os jovens da igreja Shekinah, que será um culto. Amém? É para não faltar mesmo. Os jovens têm que vir. Deus ouve o nosso clamor, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 diz: Então o Senhor me respondeu. Preste atenção, quem respondeu? O Senhor. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ele fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus falou aqui, acalma o teu coração, que no tempo designado vai acontecer, no tempo certo eu vou fazer. Muitas vezes nós julgamos o silêncio de Deus como uma ausência, e Ele não está ausente na tua vida.
Deus está presente, Deus está fazendo, Deus está cuidando de cada detalhe da tua vida. Por mais que você não consiga ver e enxergar, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de cada detalhe. É por isso que hoje, por mais que esteja difícil, você está aqui. Você está aqui, firme, forte, com saúde, porque Ele está cuidando de você. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe a situação que eu estou enfrentando, mas o Senhor está cuidando de você. Você precisa crer nisso, você precisa entender que nós oramos, nós clamamos e Ele está nos ouvindo. Por mais que não esteja ainda perceptível aos nossos olhos humanos, Ele está fazendo. Nós temos aqui uma história na Bíblia, de uma mulher, que ela orou muitos anos, para ter um filho, e ela orava, e ela não conseguia enxergar, e o filho não vinha, e ela orava de novo, e ela continuava orando, e o filho não vinha. Essa mulher é Ana. Ana, ela sonhava em ter uma criança. Ana sofria por não ter, porque naquela época, quem não tinha filhos, era rejeitada, era considerada uma pessoa que não era abençoada. Naquela época, as pessoas zombavam de quem não tinha, e ela, por muitos anos, ela ficou sofrendo. Será que ela perguntou para Deus: até quando, Senhor? Provavelmente, ela perguntou: Senhor, até quando eu vou viver nisso? Até quando eu vou viver sofrendo? Até quando as pessoas vão ficar me humilhando, por eu não ter um filho? Mas uma lição ela nos deixa. Ana se mostrou fiel no tempo da espera. Ela não deixava de buscar ao Senhor, ela não deixava de clamar, ela não deixava de fazer a parte dela, porque aquilo que cabe a ela, ela fazia. Nós não podemos desanimar no meio do caminho, por mais que você não veja as coisas acontecer, você precisa continuar orando e clamando. Você não pode desanimar, você não pode se enfraquecer de forma com que você abandone o Senhor. Você não pode. Uma outra lição que ela nos deixa: ela não desiste, ela não desistiu, porque ela ficou orando e nada acontecia, mas ela continuou perseverante. E mais uma lição que ela nos dá: ela cumpriu o voto com o Senhor. Quando ela recebeu a promessa, depois de muitos e muitos anos, ela recebeu a promessa, ela cumpriu o voto que ela fez com Deus. E sabe o problema que acontece? Tem pessoas que fazem voto com Deus e não cumprem. Tem pessoas que prometem algo para Deus e não faz. Tem pessoas que falam que vai fazer algo para Deus e não faz. E eu conheço pessoas assim. A Bíblia diz em Eclesiastes 5:4, diz assim: quando você fizer um voto a Deus, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. É muito sério isso. Não faça voto de tolo. Talvez o mais simples que for, não seja tolo de fazer um voto, porque a Bíblia ela relata muito, isso desagrada ao Senhor, isso desagrada a Deus. Quando você faz um voto e você não cumpre, isso desagrada ao Senhor. Eu não sei se um dia você já fez um voto desse,
Mas se você fez um voto de tolo, se arrependa. Arrependa. Pede perdão para o Senhor. Conserte este voto. Conserte. Amém? A segunda lição que eu queria compartilhar com vocês é: o tempo de Deus nem sempre é o nosso, mas Ele é perfeito. Você crê nisso? Muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma, mas não vai ser no nosso tempo, não vai ser da nossa forma, não vai ser do modo que a gente quer. Você acha que Ana queria ficar esperando tanto tempo? Não, ela queria o filho assim, rápido, para ontem. Abraão ficou esperando o filho da promessa por muitos e muitos anos. Você acha que ele queria esperar tanto tempo? Você acha que ele queria ficar esperando? E nós vemos quantas pessoas da Bíblia que tiveram que ficar esperando, que tiveram que aguardar, que tiveram que ser perseverantes e não desanimar no meio do caminho. Quantas pessoas? Sabe por quê? Eu vou ler para você esse versículo e vai fazer todo sentido. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra, e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Quando nós não entendemos o tempo do Senhor, nós precisamos confiar, porque a maior parte das vezes, você não vai entender o tempo, você não vai conseguir entender o porquê da demora, você não vai conseguir entender o porquê está demorando tanto tempo para acontecer, porque você está orando faz tempo, você está clamando, e por que ainda não aconteceu? Porque o tempo do Senhor é diferente do nosso. Como diz aqui, Ele conhece, Ele tem os planos, e os planos dEle é muito melhor e maior do que os nossos planos. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Ele vai te levar a lugares que talvez você ainda não está preparado para estar. Ele vai fazer coisas na sua vida que talvez você ainda não está preparado para receber. Então você precisa passar por esse teste do tempo. É ruim? É difícil? É, porque esperar não é bom. É a mesma coisa quando você compra algo e você quer que chegue logo. Eu compro uma pizza, eu quero que chegue logo. Eu compro um lanche, eu compro uma roupa, eu compro alguma coisa na internet, eu quero que chegue logo. Mas não vai chegar no nosso tempo. Existe o tempo do preparo, existe o tempo da promessa acontecer. No tempo certo o Senhor vai fazer, porque tudo tem um propósito. Até esse tempo da espera tem um propósito. Esse tempo da espera, Ele está te preparando, Ele está te capacitando. E talvez você ainda se pergunte: até quando eu vou ter que ficar esperando? Até quando eu vou ter que ficar vivendo dessa forma? E aí Deus manda fazer uma pergunta para você, e para mim, e para todos nós: até quando você vai fazer o que desagrada a mim? Até quando você vai ficar me desagradando? Porque eu não respondi ainda o seu até quando, porque você ainda continua fazendo aquilo que me desagrada.
Você ainda continua fazendo aquilo que eu pedi para você já parar. Aquilo que eu pedi para você não fazer mais, você ainda está fazendo? Como que eu vou te responder o seu até quando? Até quando você vai ficar vivendo dessa forma que está me desagradando? Até quando você vai ficar vivendo no pecado? Até quando você vai ficar falando coisas que não deve? Até quando? Porque eu vou responder, Deus fala para nós, eu vou responder o seu até quando? Quando você fizer aquilo que eu peço para você. Você ainda não fez o meu pedido, como que eu vou responder o teu? Como que eu vou te responder, se você não consegue me obedecer, fazer a minha vontade, seguir os meus caminhos, deixar e renunciar coisas que não convêm mais? Eu tenho planos para você, diz o Senhor, mas você precisa me obedecer. Você precisa renunciar. Renunciar aquilo que não te convém mais. Renunciar aquilo que está te fazendo mal. Renunciar às velhas práticas. Sabe? É uma palavra que ela nos confronta, mas é uma palavra que vai trazer cura para as nossas vidas, para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa progredir, porque muitas vezes nós estamos empacados em algo, porque ainda não fizemos o que o Senhor pediu. A terceira e última lição da noite, diz assim: quando perseveramos, Deus transforma o nosso clamor em testemunho. E Abacuque termina o seu livro, olha para vocês ver o que ele falou. Abacuque 3, capítulo 17, capítulo 3, versículo 17, diz assim: mesmo que a figueira não floresça, e não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O até quando de Abacuque se transformou em eu confio em ti. Foi isso que ele quis dizer aqui: Senhor, eu confio em ti, independente do que eu estou vivendo, eu vou te exaltar, independente da situação difícil que eu estou passando, eu vou te exaltar, eu vou te glorificar, eu não vou sair da tua presença, eu vou estar firme com o Senhor, independente do que aconteça, eu estou confiando em ti. Mas sabe o problema? Que no tempo da espera, muitas pessoas abandonam, desistem no meio do caminho. No tempo da espera, muitas pessoas deixam o Senhor, abandonam o Pai. Eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas que já abandonaram o Senhor, porque ele clama, ele ora e as coisas ainda não aconteceu, e aí ele fala: não, o Senhor não faz aquilo que eu peço, não, o Senhor não ouve o meu clamor. Sabe, talvez Deus tenha um propósito na tua vida, e ele ainda não se cumpriu, porque você ainda não se posicionou para ser perseverante. E eu vejo muito isso na escola Raízes. Talvez Deus tenha um propósito contigo, de ministrar, de ser um pregador, de ser um pastor, de ter um ministério, só que pessoas desanimam, pessoas desistem no meio do caminho. A escola Raízes, para quem não sabe, é uma escola teológica que nós temos aqui na igreja, só que o que acontece? Pessoas desanimam no meio do caminho, pessoas desistem, e aí começa a arrumar
desculpas para aliviar a tua consciência, de falar, eu não gosto porque é online. Você aprende online também? Aprende? Só que, muitas vezes nós arrumamos desculpas para desistir de algo, e talvez coisas ainda não aconteceram na sua vida, porque você desiste no meio do caminho. Eu não estou falando somente da escola, eu estou falando de todas as coisas. Muitas coisas você poderia estar vivendo e você ainda não vive, porque você abandona no meio do caminho, você desiste, você não é perseverante. Quantas vezes você já desistiu de algo? E já desanimou? Quantas vezes? Mas Deus fala para hoje, filho, filha, eu tenho um propósito contigo, mas para isso você precisa ter constância. Chega de inconstância, gente. Chega de inconstâncias. Amanhã eu vou largar isso. Não larga. Amanhã eu deixo de fazer isso, mas não deixa. Amanhã eu abandono o pecado, mas não abandona. Chega de inconstância. Chega de falar que vai fazer e não vai. Chega. Deus quer mudar a nossa história. Quantas vezes essa inconstância atrapalha o teu caminhar com Deus? Porque essa inconstância te faz você viver com um pé aqui, outro lá no mundo. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou na balada fazendo coisas erradas. Um dia eu estou louvando ao Senhor, outro dia eu estou cantando funk. Um dia eu estou com uma roupa super comportada, outro dia eu estou mostrando tudo aí para a rua. As coisas não vão acontecer enquanto você viver nessa inconstância. Chega de inconstância. Deus quer você inteiro, verdadeiramente, uma transformação genuína. Deus quer mudar a tua história, a tua vida, mas para isso, você precisa ser constante na presença de Deus. Não tem como você viver em cima do muro. Não tem como você viver pregando a palavra, no outro dia você xingando as pessoas lá fora, brigando com o povo, mentindo, enganando o povo. Não tem como. Chega de inconstância. Chega de viver uma vida pela metade. Deus quer a nossa entrega verdadeira e genuína. Deus quer transformar a nossa história, mas para isso nós precisamos nos posicionar para viver aquilo que Ele pede. Eu não sei você, mas teve um dia que Jesus falou comigo que eu precisava mudar. E eu não relutei em falar, Senhor, eu preciso mudar realmente. Eu preciso transformar a minha vida. Eu preciso abandonar as velhas práticas. Eu preciso deixar o pecado. Eu preciso deixar, eu não posso mais viver assim. Eu não sei você, mas um dia Deus falou comigo. E eu creio que Deus falou com você já. Mas você precisa tomar uma decisão. Não basta você ouvir, é praticar. Não basta você ouvir, você tem que fazer aquilo que Deus pede. Um dia eu tive que renunciar ao mundo. Um dia eu tive que deixar as velhas práticas. Um dia eu tive que abandonar o pecado também, para poder viver os planos e os propósitos do Senhor. É fácil? Não é. É difícil, é desafiador, principalmente quem está envolvido no mundo como eu era. Mas é possível, quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida para Jesus, e fala para Ele, Senhor, eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais fazer isso que eu fazia, eu não quero mais, me ajuda. Aí o Senhor vem e fala, filho, eu vou te ajudar. Filho, eu estou cuidando de você. Sabe por quê? Porque eu ficava falando para o Senhor, Senhor, até quando eu vou viver sofrendo desse jeito? Porque o mundo é isso, é sofrimento. O mundo é dor, o mundo é choro. O mundo é isso. E eu vivia perguntando, até quando eu vou viver dessa forma? Para a gente terminar, eu vou contar uma historinha bem rápida para você. Existia um prisioneiro
E esse cara, ele foi preso injustamente. Ele foi preso injustamente. Só que ele foi preso e ele falou, não, daqui a pouquinho, eles vão descobrir que eu não sou culpado. Daqui a pouco eu vou sair daqui. E nisso se passaram 1 semana, 2 semanas, 1 mês. E se passaram anos. E ele dentro daquela cela. Ele ainda preso. E ele começou a perguntar para Deus, Senhor, até quando eu vou ficar aqui preso injustamente? Até quando eu vou ficar vivendo encarcerado aqui, sendo que eu não fiz nada? Até quando eu vou viver dessa forma? Até quando? Só que enquanto a resposta não vinha, enquanto a justiça ainda não tinha feito, ele começou a buscar o Senhor lá dentro. Ele lia a Bíblia todos os dias, uma Bíblia que ele tinha ganhado lá dentro da prisão. E essa leitura fez com que ele fosse mudando, fosse transformando, fosse alterando a forma dele pensar. Essa leitura que ele fazia todos os dias, e aí ele começou a orar também. E depois de 17 anos preso, um advogado achou umas provas que conseguiu libertar ele da prisão. Qual é a moral dessa história? Talvez Deus permite coisas na nossa vida para fazer a gente se aproximar dele. Que talvez no mundo onde ele estava, ele não ia conhecer Jesus, não ia transformar a sua vida, sabe, talvez você está passando algum sofrimento, alguma dor, alguma dificuldade, que é para te fazer chegar mais perto de Deus. Talvez alguma situação que você venha vivendo, te aproxima do Senhor. E muitas vezes nós não entenderemos, nós não sabemos o porquê que nós estamos vivendo. E ele, como foi essa história, no começo ele não entendeu nada. Senhor, até quando eu vou ter que ficar aqui? Até quando? Mas o Senhor disse aqui, o tempo do Senhor, ele não falha, o Senhor não erra, o Senhor não atrasa, o tempo dele é perfeito nas nossas vidas. Então acalma o teu coração. Acalma o teu coração, se não aconteceu ainda aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, aquilo que você espera, confia no Senhor, porque Ele está cuidando de cada detalhe da tua vida. Ele está cuidando de cada detalhe da tua vida. Eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé, o louvor vai cantar uma canção, e saiba que o Senhor está cuidando de cada detalhe, mesmo que você não esteja enxergando, mesmo que você não esteja vendo, Ele está agindo a teu favor. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar.